Noite a todos, só aguardar. Pessoal, então, essa reunião está sendo gravada, e se alguém de vocês for contra, por favor, se manifeste por áudio ou pelo chat, né? Mais uma vez, eu desejo boa noite a todos, e hoje iremos, né, na sessão de Cinepet, iremos falar também um pouco do Setembro Amarelo. Nós estamos com a nossa convidada, é, a psicóloga que é doutora Lívia de Jesus, ela que é mestre e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe, mais uma vez colaborando com a atividade do PET Enfermagem. Então, é uma honra estarmos juntos novamente aqui para discutir sobre um filme e sobre uma temática que não deve ser somente abordada no Setembro Amarelo, né, no mês de setembro, mas que a gente dá esse enfoque, a gente ressalta para levar essa conscientização tanto para nós mesmos quanto para as pessoas que convivem conosco durante todo o ano. Então, Lívia, seja bem-vinda, pode iniciar, fica à vontade, e também avisa a todos que ao final da explanação, pode ser realizado perguntas direcionadas para a nossa convidada, também pelo chat ou por áudio. Então, fiquem à vontade. Vamos deixar uma discussão rica, todo mundo participe, né? Eu Há muitas acredito que dúvidas. o conhecimento é adquirido desta maneira. Então, Lívia, fique à vontade. Tá, muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Eu tinha feito um cenário aqui, só que a luz não está deixando. Aí eu vou deixar só aqui a capa do filme. Então, acredito que todos já assistiram esse filme, não só por causa de hoje, mas porque é um filme, desde quando foi lançado, ele é muito rico. Eu resolvi fazer um apanhado de algumas cenas do filme que eu acho muito interessante e pertinente e retrata justamente a performance do comportamento juvenil. Então, a gente tem justamente nessa fase uma conceituação que a gente chama de ciclotímia, que são os ciclos da vida que faz com que eles modifiquem o humor. Então, você tem muitas adolescentes e meninos também adolescentes que vão passar por fases hormonais, fases culturais, fases de conflitos familiares e conflitos dele mesmo com o próprio corpo, inclusive. Então, é uma fase muito delicada. Na psicanálise, que é a minha abordagem, de trabalhar isso na fase de latência, em que a gente diz assim, olha, a criança passou pela fase oral, anal e a fálica, e ela precisa chegar na latência com um desenvolvimento dessas três fases anteriores. Só que algumas pessoas chegam na fase da latência fixada em uma dessas fases anteriores. E assim, como a gente tem o início da fálica como uma compensação da personalidade, se eu chego na latência com a fixação, eu tenho uma propensão a ter neuroses, atípicos neuróticos, a caracterologias neuróticas e a transtornos. São coisas totalmente diferentes, se vocês quiserem questionar depois. Então, vamos para o filme. Eu vou puxar muito a temática assim e falar um pouquinho de cada cena abordada, mas eu também trouxe um compêndio do Setembro Amarelo que a gente precisa conversar. Então, Por Lugares Incríveis é um filme baseado no livro de Jennifer e é muito rico de detalhes importantíssimos. Vamos lá, slide. Tá passando aí, gente? Que aqui não passou, não. Lívia, aqui também. Agora, Passou agora, né? isso. Bom, a gente inicia o filme, aqui está o início de tudo, nessa cena. Cena essa que já provoca um arrepio de como será esse filme.
Você tem uma jovem em cima de uma ponte em que todos ficam, pronto, já vai falar de suicídio, né? É o início de tudo, que seria o fim de tudo. Mas você tem um jovem que, ao contrário dela, estava praticando uma atividade física. Então, ele depara com essa situação de uma pessoa que ele não tem um conhecimento e ele vai provocar uma outra situação para que ela tome uma decisão. Então, presta bem atenção nessa cena, que a gente vai voltar para o comportamento dele mais adiante. Então, ela acaba tendo uma outra configuração desse momento e sai de cima da ponte. Então, a gente vai focar um outro lado. Quando a gente vê o início desse filme, a gente pensa nela, o sofrimento dela que chegou à beira de uma ponte para aliviar suas condições. Mas é quando a gente chega nessa cena que a gente começa a perceber que são dois personagens principais, são os protagonistas, mas que tem uma diferenciação. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu vi alguns pacientes meus nessa cena. Porque é a cena que você começa a perceber que existe uma espécie de transtorno. Aí você já começa a pensar, espera aí, esse transtorno está relacionado da forma que ele trata o terapeuta, ele está desafiando e confrontando o terapeuta o tempo inteiro. Então, a gente já tem psicopatologias de confrontos. Então, eu já vou descartando aqui algumas patologias que não encaixariam. Tá? Aí deparamos com essa cena que demonstra o lado íntimo dele, seu universo de pensamento. Então já começa assim, opa, algumas neuroses de base que tem aí fixadas. E quando a gente percebe essas neuroses de base fixadas dessa forma, tão obsessivamente controlada, você percebe que a imagem demonstra os pensamentos dele numa sequência. E pode. Porque não deu detalhes, eu não li o livro, mas não deu detalhes aqui, mas já para perceber que cada cor simboliza um ato de pensamento e uma sequência para isso. Tanto que a gente vê no decorrer do filme que eles passam os lembretezinhos como uma forma encadeada de montar uma palavra, uma fixação. E aqui a gente está demonstrando o universo de pensamento dele. Então, daqui a gente já deu para perceber que é um jovem solitário, que tem a irmã que está presente, mas que some sempre de casa. E que a gente tem quando ele questiona da mãe, a mãe viajou novamente. Então, a mãe está ausente. Nada até então foi questionado sobre o pai. Aí vem essa cena que ele tem os pensamentos deles acelerados e ele vai voltar a correr. Então, a gente já percebe aí que o correr é um ato que esse jovem tem para aliviar suas angústias, seus pensamentos. Então, ele vai para onde? Ele vai para o local da ponte. Até então, até esse momento, ele já sabia que a irmã da jovem tinha morrido. E ele foi querer entender a situação e ele se depara com essa placa. Então, veja que até a expressão dele é uma expressão de pensar, uma expressão de o que é que eu posso fazer. É um resquício que ele tem assim, olha, eu vou depositar todo o contexto que eu tenho, a situação que eu tenho para poder ajudar essa pessoa. Pronto. Então, ele começa o desafio de despertar, de instigar a jovem a querer a ajuda dele. E ele faz aquela música, envia para, quer dizer, publica, né, para poder questionar e entrar em contato. Veja como ele é um ser desafiador. Ele é controlador, ele é de todas as formas uma possibilidade de
de querer ter aquilo e correr atrás daquilo. Então ela começa a conversar com ele e lembra dessa cena, que ela fala algo e ele vai catar no livro e vai escrever. Então ele é uma pessoa que já tem uma questão sistemática. Aí ele vem e convida ela para dar uma volta. E o passeio maravilhoso que ele faz é levar para esse depósito, parece um depósito, em que as pessoas escrevem nessa muralha o que gostariam de fazer antes de morrer, né? O que eu quero, antes de morrer, o que eu quero. Então ele vai lá e escreve, está desperto. Então, assim, aí vem a incógnita de novo, né? Tá, como que ser esse, que pensamento é que rege na cabeça desse rapaz? E ele vem com uma questão bem nítida de estar desperto. E quando questiona ela, ela diz ter coragem. Então, é nesse momento que ela consegue se abrir e ela vira para ele e diz: eu não sou suicida. É um momento muito tocante no filme, porque para muita gente que não trabalha muito esse lado psique e que começou o filme vendo que ela estava tentando suicídio, aí fica aquela incógnita. Espera aí, ela não é suicida, o que ela estava fazendo ali? Então aí ela começa a despertar o fator de falar sobre sua dor de forma bem contida, mas ela começa a despertar. Mas ela quis dizer para ele: opa, me deixe em paz, eu não sou suicida, não me traga lugares assim. E eles começam a conversar sobre a morte. E é nessa fase que é nítido e que o que acontece muito e que as pessoas não percebem, que é o processo do luto. Então ela teve a perda da irmã, era aniversário da irmã, e ela não elaborou esse luto com a irmã. Você vê que quando tem as cenas em contato com a família, não existe um seio familiar ali, né? Existem pessoas que moram dentro da casa. Então, aquelas 5 fases do luto que a gente aprendeu com a Elizabeth, ela é crucial ser entendida e referenciada. Por quê? Porque muita gente está, hoje em dia, inclusive com essa questão da Covid, num processo que consideram como depressão. E essa depressão ela precisa muito bem ser estudada. Por quê? Porque possa ser a depressão de um luto, e esse luto não é só porque a pessoa morreu. Esse luto é de tudo que existe na nossa vida. É perda do emprego, é perda de uma disciplina da faculdade, é perda do estágio, perda do namoro, é perda de entes queridos, de animais domésticos, até de algum objeto que você tinha muito valorização por ele. Existe um link emocional e existe uma perda. E não necessariamente todos vão passar por essas 5 fases, mas por uma única pode passar. E é um desafio, porque quando eu digo isso nas palestras, muita gente faz assim: mas eu não passei por nenhuma dessas fases. Aí teve uma senhora que uma vez chegou para mim e fez assim: olha, perdi meu pai e minha mãe. Eu não passei por essas fases. Da minha mãe eu chorei, fiquei triste, ponto. Eu passei pela a negação de que eu não queria que ela tivesse ido. Mas o meu pai não estava nem aí, eu aceitei. Aí eu peguei e disse: pronto, você passou pela última fase, você aceitou. Não tem como a Elizabeth ter estudado tanto, ter se dedicado tanto a chegar aí, se você me disser, né? Isso ficou na minha cabeça. Mas, enfim, é que as pessoas não entendem, eles acham que tem que passar por todas essas fases. E essas fases elas não têm uma sequência lógica, elas não precisam ser passadas por todas, mas elas vão existir.
e elas precisam ser trabalhadas. Dentro dessas 5 fases, a gente tem a depressão. E eu estou percebendo, com esse processo que a gente teve de Covid, que as pessoas que entram nessa fase da depressão, muitas já estão sendo medicadas como um transtorno depressivo, uma depressão maior também. E a gente precisa salientar que não necessariamente é um transtorno, tem muita gente ainda sendo medicada de forma desorganizada, desordenada por aí. A farmácia está ganhando muito nessa época. E essa jovem, ela está passando por essas fases de luto. A gente já pode identificar aí a negação, a raiva não necessariamente de coisas que estão acontecendo, mas a raiva, inclusive, dela mesma. Tem uma parte do filme que ela coloca essa situação, que ela demonstra como foi essa fase da morte da irmã. Então, temos uma jovem em sofrimento nessa questão do luto. Então, quando ele questiona na lápide dela o que deveria ser escrito, ela chegou e fez: eu estive aqui. E ele disse, vou copiar essa para mim, algo mais ou menos isso. E é interessante o quanto isso vai ser reportado novamente no filme a posteriori. Então, a gente tem aqui 2 grandes personagens, totalmente diferentes, e alguma coisa em comum. Não é? Eles têm um sentir de viver diferenciado, mais intenso. Ela tem um processo intenso de descoberta e das fases do luto dela, e as emoções bem presentes, ela vivenciando cada dor, e ele com as dores sem conseguir vivenciá-las, porque ele tenta ao máximo brigar com essas dores. E isso é bem nítido no contexto do filme, e a gente vê aqui que ele tenta brigar o tempo inteiro com essas emoções dele, que ele vira um ser diferente. Então, para ela se mostra o verdadeiro, para o resto da escola, ele é a aberração. Isso é gritante. Eu vou voltar de novo para aquelas fases que eu falei, freudianas. A fase de latência, que é a fase dessa questão de que, segundo a psicanálise, que, para quem conhece aqui, a psicanálise trabalha teorias psicossexuais. Então, a fase de latência, ele disse assim, ó, a sexualidade está inibida porque eu tenho outras coisas a desenvolver, que me dá mais prioridade, que é o estudo, o crescimento, etc. E depois dessa fase vem a fase genital, que já é a fase que eles já estão incluídos. Mas essa fase é primordial, por quê? Porque é a fase que acomete mais bullying, que é a fase da diferenciação, aquela fase que eu falei lá, do ciclo da vida, em que muda hormonalmente o corpo, vocês conhecem muito bem isso, estudaram muito bem, e tem o comportamento. E tem uma coisa que eu falo direto para os pais desses adolescentes. Ora, eles são crianças, ora, eles são adultos, então eles não têm uma definição de identidade. Quando você começa com os adolescentes, ele vai dizer, meu pai e minha mãe me obrigam a fazer isso, mas na hora que eu quero fazer isso, ele diz que eu não posso porque eu não tenho idade para isso. E quando você chama os pais para conversar junto com esse paciente adolescente, você vê nitidamente que os pais fazem isso na sua frente sem perceber, é inconsciente. Então, a gente precisa o quê? Orientar esses pais que tem que dar uma dimensão do que é do ciclo de vida de cada um. Então, tem pais que colocam os filhos para cuidar dos irmãos mais novos. Aí, é sobre sua dependência, sobre responsabilidade. Então, eu estou ali, nesse momento eu sou adulto, porque eu posso cuidar dos meus irmãos mais novos. Mas quando eu quero viajar
para um acampamento, para algum lugar, meus pais dizem que eu não tenho idade para estar viajando com os amigos. Então, como é que hora eu sou responsável e cuido de um ser menor e outra hora eu não tenho idade para poder festejar? Então, esse é um conflitos que existe dessa teologia. E nessa fase também eles começam a criar tribos, tanto que você vê que os adolescentes se vestem de formas diferenciadas, cada um começa a projetar em si uma necessidade de identificação. Então, os adolescentes, eles não têm vergonha do que vestir, eles estão procurando a identificação deles. Isso é tão nítido, gente, que eles não entendem quem eles são. Então, é uma fase bem problemática nesse sentido, que eu já falei aqui, não é criança, não é adulto, não tem um conceito, também não tenho identificação, porque até então eu tenho o ego que meus pais querem que eu produza e eu ainda não identifiquei o meu ego ideal. Então, é conflito egóico o tempo inteiro, certo? Mas ele convence, na forma dele, dormindo lá na grama, amanhecendo o dia assustando a família, para que ela vá fazer o trabalho junto com ele. E quando ela finalmente consegue sair do processo de medo dela, para entrar dentro de um carro e conseguiu perceber que foi um momento bom, olha como é interessante a cena. Ela entra no carro e fica o tempo inteiro com a janela fechada. Quando ela se sente mais livre, ela olha para o lado, tá vendo? Se vocês perceberem no filme, ela não olhava muito para o lado. E ela baixa o vidro do carro, o vidro, a janela. E é nesse momento que ela começa a perceber a mudança do luto dela. E aí ela começa a colocar, a desabafar mais ainda, né? Porque ela já começou a desabafar anteriormente. Aí ele conquistou ela. Só que nessa conquista que ele faz dela, ele acaba sumindo. Então, ele aumenta o teu egóico dela, ele aumenta a motivação dela, e ele some sem dar notícia, ele apresenta um comportamento totalmente diferente. Então, ela que saiu está presa a um luto, uma dificuldade de relações, consegue alguém que a levante, que a motive, e quando ela está se sentindo bem, confiante, essa pessoa some da vida dela. Então ela entra em desespero. Aí, de novo, nesse tocante, a gente tem um filme voltado para ela. E olha a situação que os amigos dele colocam. Ele sempre foi assim. Desde que eu conheço ele é assim. Ele dá as sumidas dele, mas ele volta. Não se preocupe. Então, há um comportamento repetitivo em que ficou tão líquido e tão normal que as pessoas não davam tanto interesse. Começa aí a perceber que existem coisas diferentes aí que precisam ser analisadas. E aí o amigo pega e fala mais ou menos assim, ele é uma pessoa muito difícil. Então, eu tenho uma pessoa que está fazendo esse tipo de comportamento e o próprio amigo diz, é uma pessoa muito difícil, não tem muita relação. Então, ela chegou e fez assim, porque você ainda é amigo dele, mais ou menos assim, ele disse que o ama da forma que ele é, então, deixa eu tirar esse alerta aqui. Então, vai seguindo a vida, né? Vai seguindo e achando aquele comportamento como absolutamente normal. E ele volta. E volta como se nada tivesse acontecido. E ele vai levar ela justamente para o local que ele prometeu que gostaria que ela conhecesse. Um local lindo. E o que é que fala desse local? Ele começa a colocar uma história sobre esse local, que não tem profundidade, etc e tal. E veja que ele ela está impaciente pelo sumiço dela, e ele faz a brincadeira.
aquela brincadeira sumidamente debaixo d'água. E isso cria nela conflitos de medo, de temor. E quando eles vão falar sobre o medo, ela diz que tem medo de morrer. Aí você pergunta, poxa, o filme iniciou com ela em cima de uma ponte tentando se matar e ela tem medo de morrer. Então a gente já tem algumas convicções aí de perceber que ela está fechada dentro do processo de luto e que ela tem uma dor imensa, mas é aquela ambivalência, ela não quer morrer. É o que a gente vai ver posterior que se prega. O suicida não necessariamente é aquela pessoa que quer morrer, mas é a mesma pessoa que está intensamente brigando para viver. E quando pergunta a ele qual o medo que ele tem, olha o que ele responde: de ser comum. Então, ele percebe-se que ele é diferente, ele entrou nesse universo de diferença dele e ele não quer ser igual aos outros. Ele se sente bem na aberração que deram para ele. E quando ele volta daquele banho de que ela pulou na água para tentar resgatá-lo, com medo do que aconteceu, e antes desse fator dele cair nessa água, de ficar submerso, foi quando ela questionou sobre uma cicatriz. Então, ela olhou a cicatriz, ela perguntou o que era aquilo, ele muda o comportamento dele, pula na água e fica um tempinho lá embaixo. E quando ele volta, que ela está totalmente assustada, ele diz: preciso fazer coisas e ir para lugares para sentir que estou no controle. Olha, mais uma dica aí de que ele passa por algum tipo de transtorno. Então, quando a gente pula dessa fase que ela ficou irritada com ele, que ela ficou, de certa forma, deixou ele de lado, ele entra numa crise, ele descompensa. Por quê? Porque ele tinha ela como um alicerce dele continuar tendo uma motivação para a vida, porque ele estava ajudando ela. E agora ele descompensa. E aqueles pensamentos todos, toda aquela linguagem que ele faz do quarto, para ele virou um universo fechado, confrontante, que ele não consegue parar e raciocinar. Você vê que ele, além de arrancar todos os pensamentos, que era uma forma de controle dele, ele tenta apagar essa imagem. Então, ele pinta por cima dos papéis mesmo. É uma forma muito gritante dele querer tirar aquela mancha do que ele provocou agora. Que foi ele tem ciência que ele provocou isso, né? Só que nessas crises dele, ele precisa botar esses pensamentos para fora, esses conceitos que estão, esse universo preenchido dentro da cabeça dele. Então ele vai, se tranca dentro do armário e ele começa de novo a escrever, a controlar seus pensamentos. Essa escrita é uma forma que ele tem de botar os pensamentos para fora. Só que como ele já tinha quebrado todo o universo que ele tinha de controle, que era o próprio quarto dele, ele vai tentar falar com ela de novo, e é quando um amigo dela vai protegê-lo e ele tem o tal do surto. Ele tem o descontrole. É quando a raiva dele vem à tona mesmo. E um paciente com surto, gente, ele tem uma força sobrenatural. Muito, muito forte. Só quem já trabalhou com um paciente que já teve crise, que tem a dimensão do que é trabalhar com um paciente desse. Eu tive a oportunidade de atender, a oportunidade, né? Eu quase apanhei, minha gente. Eu tinha uma investigação para fazer em uma casa, e uma senhora
que foi modelo na época da juventude dela. A mulher tem 1,80 m de altura, só que hoje ela tem obesidade mórbida e ela tem esquizofrenia. E ela tem dois filhos, um filho com autismo e o outro é o cuidador. A casa tem fezes pela parede, esse cuidador não pode sair porque o autista é extremamente agressivo também. E eu fui com a assistência social e a agente de saúde para ver como estava a situação, que a gente precisava solicitar alimentos, providenciar fraldas, essas coisas todas. Essa senhora, ela disse que tem um chip dentro dela e que ela é governada por seres de outros planetas e ela não pode sair daquele quarto. Então, o quarto não tem banheiro, então ela faz as fezes e o xixi no chão, em qualquer lugar. E quando eu fui fazer a intervenção com ela, alguma coisa em mim parecia ET, porque ela disse que eu estava indo pegar ela. Aí ela disse, você vai pegar esse, não sei se foi o celular que estava no jaleco que acendeu a luz, e ela pensou que era alguma coisa que ia transportar. Ela levantou de vez, veio correndo a velocidade, que o filho dela me puxou para trás. Ela não veio em cima de mim porque ela não poderia passar pela porta, porque a porta tinha um magnetismo que ia queimá-la. A minha sorte também foi os pensamentos dela, né? Eu tinha um pé por fora já dentro do quarto. E ela disse que ela ia se queimar. Então ela barrou ali naquele véu transparente. Mas se ela me pegasse, ela ia me esguanar, porque magrela do jeito que eu sou e do jeito que ela é, a força que ela estava em crise, a gente precisou chamar o corpo de bombeiros e o SAMU para sedá-la, etc. e tal. Então, essas situações de crise é muito gritante. E ele fez uma situação de crise aí. E a gente tem que perceber que alguns momentos de situação de crise de pacientes com transtornos, eles têm um foco, ele nunca jamais agrediria ela. Isso é bem nítido de pacientes que têm dissociação de pensamento. Quando você faz assim, pronto, eu tive uma oportunidade de um jovem de 16 anos, estava lá no posto de saúde para pegar o medicamento dele. Ficou horas na fila. Quando chegou o momento dele pegar o medicamento, aí o farmacêutico pegou a receita e deu as costas para pegar o remédio. Ele deu um soco no vidro da farmácia, estourou tudo, feriu a mão dele e acertou o farmacêutico. Aí teve que chamar a guarda municipal e tal. Quando a guarda municipal chegou, e ficou assim, não para prendê-lo, mas é porque a secretaria tem que vir também, então. Aí eu pedi para falar com esse jovem. Aí eles ficaram, como assim? Eu disse, não, ele já teve a crise. Quando ele tem a crise, o surto passa. Aí eu chamei o rapaz e conversei com ele. Perguntei o que foi que aconteceu. Ele disse, eu disse, você estava tão tranquilo na fila, que nesse momento, e você recebeu o medicamento, ele fez uma vozinha, mandou fazer isso. Aí eu com medo, já disse, o que sua voz está dizendo agora? Aí ele fez, não, agora eu estou tranquilo. Aí eu disse, o que foi que sua voz mandou fazer a última vez? Ele fez, mandou matar minha mãe. E quando foi isso? Aí fez, ontem. Aí você questiona ele, aquela que está lá fora é a sua mãe? Ele é. Você matou? Não. Por quê? Aí ele faz assim, porque é minha mãe. Aí, tá vendo que você domina seus pensamentos? Você não pode fazer tudo que o pensamento manda porque você domina seus pensamentos. Aí ele parou, opa, vou falar isso para o meu terapeuta. Eu sei controlar meu pensamento. Então, existem essas nuances de que quando eles têm um foco, ele protege esse foco. Então, você vê que nessa cena, ela não estava muito bem com ele, o rapaz foi intimidá-lo, chamá-lo de aberração, criticou ela também e ele foi proteger.
e ele ia matar aquele rapaz. Ele ia matar. Ele olha para ela e desvia essa questão. Aí você vê que dessa sumida ele tem a irmã como apoio. Só que a irmã, por mais que auxilie, ela não sabe fazer esse papel, porque também não é função dela, ela não é mãe, ela é irmã, tem que se entender que cada um tem um papel dentro da família. Mas ela está ali para dar todo o apoio a ele, está ali para conversar com ele. Então, esse momento, ele demonstra as dores dele. E você percebe que ele tem uma condição aí com o pai, do sofrimento com o pai. Você vê que tanto ele como a irmã passaram pelo mesmo pai, sofreram os abusos que o pai provocou. Só que ela conseguiu sair e ele não. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês. Ele fixou. Ele fixou numa fase. O filme não conta exatamente que idade, o processo como se dá, mas pelos pensamentos obsessivos, pela condição de características dele, eu poderia até chutar e dizer que ele ficou fixado na fase anal. E que é uma fase em que existe um universo de culpa, de frustração e extrema agressividade e principalmente extrema autoagressão. Então aí eu já vou puxar um pouquinho para o início do filme. Quando ele do nada sobe naquela ponte e fica com a perna só. Então, mesmo que ele queira ajudar alguém a não suicidar, ele desafiou a própria vida dele. E ele estava nem aí, porque ele não tinha nada para segurar aqui. Então, esse é um processo que a gente fala que está fixado lá na fase anal também, dessa autodestruição. E a gente tem essa cena que é um processo terapêutico grupal de vários tipos de transtornos, e tem essa colega dele aí, que é amiga dela também, que fala, e é um filme muito legal, porque ele fala de várias nuances que acometem os adolescentes e patamares bem reais. O que ela fala aí da bulimia dela é impressionante, porque a bulimia é difícil o diagnóstico, gente. Por quê? Quem tem a bulimia tem uma... É bulimia, né? Dela, agora eu fiquei perdida se é bulimia na anorexia, mas eu acho que é a bulimia. Ela é invisível. Por quê? Porque tem um corpo físico normal, a pessoa come, mas dentro do banheiro, de um local fechado, em que ninguém pode ver, ela coloca, ela expele toda aquela situação, que é uma forma de expelir todo o sentimento ruim que tem. Então, é bem interessante a narração dela, e ela fala, já tentei suicídio. E são pensamentos bulímicos mesmo, tá? Que é uma forma de uma disformia do corpo, né? Então, eu escrevi aqui, que eu quero ver se vocês concordam comigo, sobre o pensamento dele, a característica dele. Então, apresentando sintomas como esforços desesperados para evitar o abandono. Vocês concordam comigo? Que ele faz essa situação quando fica presente na vida dela o tempo inteiro, então ele deixa a vida dele de lado. Quando ela entra na sala de aula e derrubando as coisas, o que é que ele faz? Ele levanta e provoca uma ação para que ela seja normalizada ali e preste mais atenção, porque ele é o louco. Tá? Relacionamentos instáveis e intensos de idealização, que é o que ele faz, é bem instável e ele coloca ela como um ser de idealização, como a irmã também, instável com os amigos também. Instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesma. Nessa concepção aqui, a gente tem a instabilidade acentuada da concepção de si mesmo. Sensações de vazio, que é praticamente o tempo inteiro.
ou de rejeição, mas você vê que ele corre, que ele fala nessa cena, para aliviar. Então, ele corre também para não dormir. Então, é uma questão de eu não posso dormir, porque se eu dormir, os pensamentos vêm. Então, pensamentos e ameaças suicidas, no filme está nítido as sensações que ele tem na banheira, e etc., porque tem o ato consumado. Instabilidade afetiva, bem claro isso, de família, e com amigos, e com ela também, né? Irrita-se com facilidade e sintomas dissociativos transitórios. Você vê que tem um momento que ele está naquela situação bem eufórica de querer viver e aproveitar tudo, e os momentos que ele some, que ele se recusa. Vocês concordam comigo, gente? Quem está vendo aí o chat, se alguém está dizendo que sim ou que não, por favor, me dá uma posição. Não estou vendo ninguém aqui. E quando a gente Sim, passa dessa todo fase... mundo concordando. Oi? Pode falar. Todo mundo está concordando. Beleza. Então, todo mundo já chegou a uma conclusão de quem é? Qual a característica que ele tem? Tá silêncio. Então, você vê que ele teve uma tentativa de encarar as dores dele e continuar, mas até então ela ainda estava balançada com ele, e quando ela começa a correr atrás dele, a gente chega nessa cena, que é quando ela sente a dor novamente. Ou seja, uma pessoa que não conseguiu ainda fechar o luto, entrando em outro luto, em outra perda. E essa perda é um processo para ela, e é aqui que entra o processo de resignificação. Tudo que ela aprendeu com ele, todos esses momentos incríveis que ela passou com ele, ela começa a refletir novamente. É uma dor que faz ela refletir. E é tanto que ela começa a se abrir para a família. Então, lembra que ela estava sem contato com essa família? E agora ela começa, no próprio dia do enterro, e ela começa a dizer o quê? Principalmente para a mãe. A reconhecer que a mãe também sentia dor, o pai sentia dor, ela também sentia dor. Aí eu volto para outra parte do filme, da revolta dela, que é quando a mãe traz um bolo de aniversário, dizendo que durante tantos anos lá ela fazia isso e fez. E a filha fica irritada com a mãe. Por quê? Porque na cabeça dela, a mãe estava comemorando o quê se ela perdeu? Agora, nesse momento, ela consegue entender a dor da mãe e entender o que é o seguir. Você lembra que tem uma cena que, quando ela começa a andar com ele e começa a mudar o comportamento dela, ela tem uma conversa com o pai, ela faz comida com o pai, ela meio que mexe o corpinho como se fosse... E a mãe aparece de relance e percebe a cena. E a mãe dá um suspiro. Esse é o suspiro de dizer assim, minha filha está voltando. E esse aqui, a família começa a se reunir novamente. Ou seja, uma outra dor trouxe uma condição para reunir novamente. E ela vai atrás também das amizades dela, que ela deixou de lado. E a amiga que presenciou a confissão dele, confessa também para ela. Dá o desabafo e compartilha a sua dor. E ela começa a perceber que poderia estar mais próxima da amiga.
Então, nesse momento, ela poderia entrar em outra circunstância, entrar em um processo de culpabilidade que ela, de certo, também sentiu por não ter visto os sinais dele, e agora tenta corrigir também com a amiga que tem. E ela não deixou em branco o trabalho da escola. E por essa conversa com a amiga, ela resolveu o desafio, ela resolveu se erguer. Então, ela vai lá e escreve o que era pretendido para o trabalho. E ela faz um novo recomeço. O que é que ela faz? Ela pega aquele mapa e vai criar as alternativas que ele queria conhecer com ela, e ela vai embarcar nesse universo. E quando ela chega naquela igreja, e olha o que é que está escrito lá, e assinado, né? Então, ela chega e cai a ficha dela, e ela cai no caminho certo, e é quando ela percebe que tem que sair dessa situação e continuar a caminhada. Essa caminhada que vai levar para momentos e lugares incríveis, que é o que todos nós planejamos na nossa vida. Então, esse filme ele é rico porque ele trabalha muitas nuances de uma linguagem bem jovial. Muitas pessoas que viram que quando eu postei que teria esse encontro hoje, eu já assisti esse filme, como é que pode terminar esse filme dessa forma? Gente, esse filme terminou dessa forma porque está mostrando uma realidade. Tem muitas fantasias de querer que eles tinham que ficar juntos. A realidade não é assim. A realidade também tem sua dor e tem esse manifesto da dor que precisa ser trabalhado. Então, qual seria um tipo de personalidade desse paciente? Vocês gostariam de falar? Maria Eduarda. Hein, gente? Vocês querem deixar para o final? Eu acho que ele tem transtorno de humor bipolar, porque no filme a gente percebe episódios de mania e episódios de hipomania ou depressivo. Não sei, acho que eu encaixei ele nesse, mas não. Então, o filme não diz, o filme não dá uma característica, mas, assim, a gente poderia enquadrar ele na bipolaridade, sim. Ele tem todos os aspectos de bipolaridade. Ele tem aspectos de depressão maior, tá? Ele tem características disso, mas o acentuado teor agressivo dele, desafiador, preponderante para a bipolaridade. Então, se fosse um paciente, como diz o terapeuta lá, e me ajude também, se fosse um paciente que tomasse o medicamento correto, e que nesse momento o melhor medicamento para ele seria o carbonato de lítio, porque controlaria o humor dele e essas instâncias de colocações, o cíclico que ele passa, o carbonato de lítio severia. Se ele fosse um depressivo maior, carbonato de lítio é perfeito, que é um medicamento agora um dos mais eficazes para tratamento assim. Se fosse esquizofrênico, já não severia. Teria que ir para o nosso famoso Aldol mesmo, que é o que controla mais. Mas existe uma questão aí, o esquizofrênico ele é totalmente dissociado. Ele tem duas personalidades e ele conversa o tempo inteiro com a outra personalidade dele. O bipolar não, ele tem os pensamentos, mas não é a conversação, não é o outro ser que está dominando ele. O bipolar não tem essa dominância. O esquizofrênico acha que tem alguém ocupando o corpo dele e ele está brigando com esse alguém. O bipolaridade não é bem assim. Mas puxando para o Setembro Amarelo,
A gente precisa falar um pouco sobre o suicídio. O Ministério da Saúde, ele reforça que o suicídio é um fenômeno complexo e multifacetado, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes, idades, orientações sexuais, identidade de gêneros, religiões, enfim. Dentre as intervenções universais de prevenção do suicídio, destacam-se as relativas às restrições aos meios de suicídio, que seria o controle de armas, controle de uso de agrotóxicos, controle de bebidas alcoólicas e drogas. Na questão de adolescente mesmo, que eles têm a propensão à automutilação. Eu já vi as mães tirarem tudo de casa e o adolescente se cortou. Com o quê? Com aqueles estojos de apontar lápis na escola. Por isso que a gente tem um teor muito grande de automutilação na escola, porque você tem muitas resquícios, até com o próprio lápis eles fazem. Então, quando a gente faz esses trabalhos na escola, é gritante quando os adolescentes vêm e tiram aqueles casacos e estão com o corpo riscado. Então, essa é uma percepção que as pessoas precisam ter um olhar diferenciado. E vocês, futuros enfermeiros, precisam dar essa observação. Sempre observe algumas regiões do corpo das crianças e adolescentes. Quais regiões deveriam ser mais observadas? Punhos, antebraço, a parte interna da coxa e a parte abdominal menor, baixa, quer dizer, a mais baixa do abdômen, tá bom? São as regiões que eles gostam de fazer os riscos deles. Então, o suicídio é um fenômeno social que constitui um grave problema de saúde pública. Então, a gente tem uma questão multifacetada social, mas que atinge o nosso âmbito de trabalho. Essa forma de violência autoinfligida, na qual o indivíduo intencionalmente tira a própria vida ou tenta tirar, resulta da interação de múltiplos fatores, sejam biológicos, psicológicos, socioculturais e também ambientais. Acrescentaria aí também econômicos, religiosos, porque a gente tem histórias assim de religiões lá nos Estados Unidos que fizeram aquele suicídio coletivo, né, em prol de uma fé. Então, a gente tem que a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela pontua que o risco de suicídio como uma urgência médica, devido ao que pode acarretar o indivíduo, como desde lesões graves a impactantes, até a sua própria morte, né? Orientando que a avaliação sistemática do risco de suicídio deve fazer parte da prática clínica rotineira de qualquer médico. E aí eu não digo só do médico, eu digo do enfermeiro, do dentista, do psicólogo, da assistente social, todos aqueles que estão em cima do paciente avaliando, eles precisam estar olhando esse teor. Porque o comportamento suicida ela pode ser descrito a partir do espectro de manifestações. Nos jovens, por exemplo, tem automutilação, mas eu estou vendo predominância de automutilação no adulto também. Ideação suicida, o plano, a tentativa e o suicídio consumado. Então, eu tenho um pensamento, eu tenho a ideação, eu tenho o planejamento, eu tenho a tentativa, eu tenho o suicídio consumado. Eu tenho aquele que pensa que não necessariamente ele é um teor suicida, mas é uma pessoa que a gente tem que observar o que é que ele está informando para a gente quando ele fala assim, vixe, que o dia está tão assim, minha vida está tão assim que se eu morresse hoje eu ficava livre. Bom, se uma pessoa está falando isso com frequência, é uma pessoa que precisa ser observada, tá bom? Sergipe, em 2018, ganhou esse título maravilhoso, né, para não dizer o contrário, do segundo maior registro de suicídio no Brasil. E a gente vê que, sendo o maior número de tentativas,
no sexo feminino, e a maior taxa de mortalidade, que é até 5 vezes maior, no homem. Como assim? Você disse que temos mulheres que tentam mais e o homem que morre. Porque quando o homem vai tentar, gente, ele já vai. Ele não tenta para aliviar, ele já vai no grosso mesmo. A mulher, ela tem medo, ela tem receio, ela tem vários pensamentos, ela começa, ela sente dor, ela para. O homem não, e o do homem é mais cruel. Ele sempre vai procurar algo que seja uma coisa que faça de vez. As tentativas de suicídio são agravos, objeto de notificação compulsória, imediata, e devem ser informadas à Secretaria Municipal de Saúde no mínimo 24 horas. Então, todas as unidades, elas têm protocolo para isso, elas têm que ser notificadas, não precisa ser assinado, você vai colocar os dados necessários e aquilo é imediatamente lançado para a Secretaria de Saúde. E o que é que vai acontecer com isso? A gente tem o núcleo dentro da Secretaria que trabalha com esses violências e agravos. Eles vão estudar essa análise, vão compular se está chocando os nomes, né, para ver se várias unidades estão fazendo a mesma notificação, e vão colocar uma equipe que vai acolher, tá? Ou eles vão na unidade básica de saúde para que a unidade básica de saúde que está mais próxima da comunidade chegue até essa família, ou então eles vão atrás do CREAS, do CRAS, eles vão fazer alguma forma para chegar até lá. A prevenção e tratamento de transtornos mentais, tais como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, do abuso de álcool e outras substâncias, em cada nível de atenção, respeitando a complexidade assistencial, porque esses são os patamares de maior condições para chegar a uma possível consumação do suicídio. Então, a gente tem um estabelecimento de fluxo assistencial, acho que isso é interessante contar para vocês, porque serão futuros enfermeiros, para o acolhimento imediato nas regiões de saúde. Então, a gente tem regiões de saúde que vão fazer esse acolhimento. Qual o lugar primordial que a pessoa vai à unidade básica de saúde? O Hospital de Urgência de Psiquiatria, ou o CAPS. Mas a gente vai fazer essa interlocução, a gente vai conversar. Quando um paciente vinha para mim com essa suspeita ou ideação, eu tinha que chamar o CAPS mais urgente para a idade e para a condição dele, né? Então, a educação continuada para esses profissionais, eu acredito que isso que vocês estão fazendo aqui, mesmo que seja baseado em um filme, então a gente trouxe um lúdico para uma realidade, é uma forma de mostrar atenção a esses profissionais como tem que ser trabalhado. Infelizmente, a gente ainda tem uma condição de achar que só pode notificar quem é psicólogo, ou quem é assistente social, ou quem é médico. Não, gente. Qualquer profissional de saúde que veja que há risco de vida, eles podem notificar, porque isso é compulsório. E não pode ter medo dessa notificação. A mesma coisa com a violência doméstica, que não vem o caso aqui. Então, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que existe em todo o país. Aqui é o número que a gente tem de Aracaju, que é 141. E é uma escuta para apoio emocional para essas pessoas que estão passando por essa dor. Precisava ser mais divulgado, né? Seria um trabalho que precisava estar nos canais, divulgar de todas as formas, de graça, né? Mas, enfim. E só faltando a temática do Setembro Amarelo, para quem não conhece, o Setembro Amarelo iniciou em 2015 com a Sociedade de Psiquiatria Brasileira, utilizando o setembro por causa do dia 10 de setembro, que é o dia do Mundial do Combate ao Suicídio. E por que amarelo?
Porque em 1994, esse jovem Mike, de 17 anos, arrumou seu carro, um Mustang 1968, pintou todo de amarelo e cometeu suicídio com esse carro. E no dia do enterro, ele deixou um bilhete para que os pais não se culpassem do ato dele. Segundo a lenda, disse que foi por causa de um término de relacionamento. E no dia do funeral, a família entregou uns cartõezinhos que estava escrito assim: se você pensa em se matar, mais ou menos assim, se você pensa em cometer suicídio ou se matar, procure ajuda, não fique calado. E junto entregou um lacinho amarelo, é por isso que ficou a campanha do Setembro Amarelo. O que precisamos frisar é que o suicida, o pensamento suicida, a ideação suicida, não é drama, não é para chamar atenção, não é falta de Deus e muito menos frescura. E aqui eu vou passar para vocês. Está cortando o vídeo? Aqui eu vou passar para vocês que é mitos e tabus, então bem rapidinho. Eu não sei nem quanto está meu tempo aí. Falar sobre o tema, aumenta o número de suicídio. Isso é uma pergunta que as pessoas se questionam. No mês de setembro aparece muito suicídio. Não, o suicídio é o ano inteiro. Na verdade, a gente já está começando a fazer as campanhas de Janeiro Branco, de janeiro, trazendo a paz para que a gente tenha uma página branca para escrever no novo ano. Vocês estão me ouvindo direito, né? Por favor, diga aí que sim. Sim, Lívia, a gente está te ouvindo bem. Agora são 8 horas e 8 minutos, então acredito que dá tempo de você encerrar essa parte e a gente entra na discussão, né? Tem dois Certo. inscritos, mas todo mundo fica à vontade para falar também. Certo, obrigada. Então, a gente tem um mês de outubro rosa que trabalha o câncer de mama. Se surgem muitos câncer de mama, é porque o mês de outubro traz o câncer? Não, é porque as mulheres foram procurar ajuda. Então, não é que surge o suicídio, mas é porque as pessoas vão falar mais de sua dor. E a gente precisa disso para elas poderem obter ajuda. Quem ameaça não vai fazer? Olha, o suicida é uma escolha. A maioria dos que falam pode sim chegar ao ato. E se eles estão falando é porque eles estão em sofrimento, querendo que as pessoas escutem e chamem ele para uma conversa. A maioria dos suicídios acontece repetidamente, sem aviso. Ele já vem dizendo, repetidamente não é, ele já vem com a dor. E ela está nesse senso de sinais secretos que trazem comportamentos verbais e não verbais para tal situação. Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer? Na verdade, todos nós estamos determinados, que é um ciclo da vida, né? Mas a pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência entre querer viver e querer morrer, que é a situação da menina. Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio? Não. Há uma propensão, como eu já falei de alguns transtornos aqui, que é uma propensão de... Porque ele não tem o ego preservado, então eles não têm noção de perigo. Como o autismo também, ele pode ter essa propensão, sim, mas independente de ter transtorno ou não. O suicídio é um ato de covardia, coragem, falta de Deus no coração. O suicídio é um ato de desespero, de não ter alternativas de lidar com a própria dor. As crianças não cometem suicídio, são completamente incapazes de empenhar esse ato. A gente viu recentemente que muitos jogos ensinavam a criança a cometer o suicídio, não é isso? Então, a criança ela não tem noção de realidade, tem noção de dor, mas extremamente deprimidas elas podem sim alterar esse comportamento subitamente e acometer. E como saber que alguém está em risco de suicídio? Eu coloco 4 Ds importantes, que na psicanálise a gente estuda, que é a depressão, desamparo,
desespero e desesperança. São 4Ds importantes que a gente pode ver que a pessoa está em algum tipo de sofrimento e precisa de ajuda. Então, a gente tem esses encartes que vocês podem pegar na internet, que são os sinais de ficar atento. São os sinais que você vê propensamente, e alguns eu vou discutir aqui, que é se referir como se não estivesse aqui, falar que não quer mais incomodar ninguém, e deixar de cuidar de sua própria aparência e de suas coisas são os mais gritantes. E dormir demais, ou não querer dormir, que era a situação do nosso jovem do filme. E o que fazer nessa situação? Procurar uma unidade básica de saúde e pedir ajuda. Seja o enfermeiro, seja o médico, seja o psicólogo, seja o profissional que está lá, até o agente de saúde. Ele vai ter uma palavra de conforto e te orientar. E como a família e amigos e a comunidade podem ajudar, com 4 passos principais. Conversar com a pessoa e encorajá-la, acompanhá-la nos momentos que é necessário, não é ir lá no posto de saúde marcar a consulta para o médico, psicólogo, mas é acompanhá-lo, porque esse paciente ele não vai sozinho, porque ele não está com interesse. Buscar ajuda profissional e proteger. Proteger é ciente. Como eu falei, a mãe tirou tudo de casa, mas ela se cortou com o negócio da escola. Então, é proteger, mas também não ficar o tempo inteiro. O que é que você vai fazer? Para onde é que você vai? O que é que você está tomando? Porque se você está provocando mais angústia no indivíduo. E o que eu gostaria de passar para vocês é que na vida, a gente precisa sempre colocar uma vírgula, não apenas um ponto final. A gente tem uma nuance aí para continuar e falar abertamente, pode salvar vidas. Não ignore um pedido de ajuda, fique sempre atento aos sinais. A fala diz muito, como esse tipo de fala aqui. Não é fácil se sentir um lixo todos os dias. E aí eu pergunto a vocês como vai vocês. E agradeço pela oportunidade. Todos conseguem me ouvir? Uhum. Pronto, é porque eu tive um problema de conexão no computador pela internet e estou pelo celular com a internet da operadora. Então, doutora Lívia, a gente tem inscrição de fala, a Rayane até o momento tinha Evelyn inscrita, o Denison inscrito, que sou eu, e o Robson. E aí, Evelyn pode iniciar, e também tem Rayane. Pronto, Evelyn pode iniciar a fala, fazer suas perguntas. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer por essa oportunidade maravilhosa de estar com essa mulher incrível aqui, com meus colegas, nesse tema que tanto eu me importo, né, que é tão importante, Lívia bem sabe. E te parabenizar, né, Lívia, sempre por esse trabalho maravilhoso, por exercer essa profissão assim, com tanta maestria. Eu digo que a enfermagem, ela não perdeu, né? Antes ela era técnica, aí eu digo, a enfermagem perdeu. Pois é, a enfermagem não perdeu, a enfermagem ganhou, né? Os pacientes, em geral, eles ganharam uma grande psicóloga. Mas, enfim, a minha pergunta é como é essa questão do lidar com a... Eu já ouvi falar, quero saber se é verdade ou não, que a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele pode se encaminhar para a depressão, se isso é verdade ou não, e de que forma pode se barrar, né? Pode se regredir. Você tem um transtorno de ansiedade e você quer, obviamente, ficar curado desse transtorno e não evoluir para uma depressão. Porque, às vezes,
as coisas que você lê sobre a ansiedade e a depressão, elas acabam se confundindo um pouco. O ansioso, ele acaba vendo nele muitos traços que as pessoas falam que pessoas que têm depressão também têm. E aí o ansioso fica mais ansioso ainda. Então, me esclareça um pouco essa questão da ansiedade e da depressão. Perfeitamente. E eu vou falar que eu sou defensora da ansiedade, tá? Todo mundo E é, coloca né? ansiedade. Eu não sei se eu gosto muito dela, não. Deveria gostar, porque ela é que dá um impulso de você querer ser o que você é. Ai, Para ser que enfermeira tem que ter uma boa ansiedade, em equilíbrio, tá? tá Porque senão certo. você não vai ter força para limpar as feridas dos doentes. Abrir os pontos lá e mexer em tudo, você tem que ter uma grande ansiedade. Mas eu vou entrar Lívia, nessa questão. isso Pode é falar. realmente verdade, porque às vezes você tá, por exemplo, eu tenho esse transtorno de ansiedade, né? Estou em tratamento. E um dia você está completamente desesperado, você quer sumir do mundo, de fato, quer não existir, porque tudo lhe desespera. É uma preocupação tão grande que você parece que você não vai dar conta de nada, tudo foge do seu controle. E no outro dia, parece que o fato de você ter tido uma crise, no outro dia você se motiva. Ah, não, hoje eu vou fazer o que eu não fiz ontem, porque ontem eu fiquei de molho o dia inteiro, só curtindo a droga da ansiedade. E aí no outro dia você fala, não, hoje eu vou botar tudo em dia, agora eu vou organizar tudo. E você fica ansiosa para justamente deixar tudo certo. Isso que você falou realmente é uma verdade. Então, primeiro de tudo, a ansiedade nunca vai sair de você. Se o profissional for dizer isso, mude de profissional. Ela nasceu com você e ela vai morrer com você. A gente tem Melanie Klein, que foi a que estudou muito bem a ansiedade, e ela chama a ansiedade vem do nascimento. A gente tem a ânsia de estourar o pulmão e começar o primeiro teor de angústia. Mas ele é salutar, porque ele que faz bater o coração, faz os pensamentos agir e ter uma previsão do que pode acontecer. A ansiedade ela vem antes da depressão, mas antes da ansiedade vem o estresse, tá? Então o nosso organismo ele já vem dizendo, dando sinais de alerta. Então a gente tem 4 fases de estresse, né? Aí a gente passa pelas 4 fases de estresse para entrar numa crise de ansiedade, desgovernar ela para chegar a uma depressão. Por que, que a ansiedade gera depressão? E pode ter certeza que se você não trabalhar a ansiedade, você vai ficar deprimido. E pode ter certeza que se você está deprimido e não trabalhar a ansiedade, você vai afundar na depressão. Então, quando o paciente chega para mim com diagnóstico de depressão, eu não trabalho a depressão, eu trabalho a ansiedade. Porque eu sei que o foco dele foi uma ansiedade desgovernada. Então, eu vou para a base, eu não vou para o ato. Se eu vou trabalhar a base, ele melhora o ato. O que é a ansiedade na parte ruim? É criar os mecanismos de pensamentos obsessivos e ficar circulando entre eles. Então, a gente tem uma base de ansiedade mais histérica, uma base de ansiedade mais obsessiva, entendeu? Então, aquelas fases freudianas que eu falei, prender uma dessas fases, você prende a uma fase de ansiedade. Mas se você trabalhar os eletrólitos do seu corpo, a atividade física, alimentação, sono, fazer um checklist de saber controlar, planejar, você equilibra a sua ansiedade e ela vai trabalhar a seu favor. Porque o que acontece é assim, o pensamento ele está funcionando o tempo inteiro. Ele funciona. Só que você não dá crédito a ele. Quando você tem um pensamento ruim, ele vai ficar o dia todo no ruim. Aí você vai dizer, eu não quero pensar mais nisso. Aí o cérebro faz, pensar em quê? Nisso. Nisso o quê? No plantão que foi ruim. Aí fica, o plantão foi ruim, o plantão foi ruim. Aí só vai ficar revivendo aquele plantão ruim. Porque você mesmo está dizendo ao cérebro para pensar nisso. Porque antes você não chega e diz assim, vou dormir. Pronto, dorme. Porque isso é pensamento. A ansiedade, ela vai ser trabalhada com o nível de pensamento que você depositar nela.
ela não tem a condição de separar o que é bem e mal. Ela vai sentir o princípio do prazer quando você der mais informação a ela. Isso é um processo subconsciente, ela não é forma consciente. Então você tem que trabalhar esses pensamentos. Faz como um Cidade Negra fala na musiquinha dele. Pensamento é um momento que nos leva à emoção, do pensamento positivo que faz bem ao coração. E ele finaliza dizendo: o mal não. Então, você coloca o pensamento que você quer, você ergue com aquele pensamento que você quer. Você pode acordar de manhã cansada, exausta, e dizer: vou ficar o dia todo na cama porque eu estou mal. E você vai ficar o tempo todo na cama que eu estou mal. Mas você pode acordar cansada, exausta e dizer: esse sol lindo, eu vou dar uma corrida na praia. Num instante você já está com roupa de praia, já vai correr na praia e o dia se transformou. É o pensamento que você deposita e a forma que você controla esse pensamento. Por isso que a ansiedade não é ruim. Ela se transforma em ato ruim pelos seus pensamentos. E se você só pensa negativo, e se só pensa que as coisas vão dar ruim, você fica depressivo, porque você está afundando, cada vez mais você está puxando aquela sensação de pensamento ruim. Vamos parar de falar de transtorno. Você pode ter uma ansiedade, você está com a ansiedade desgovernada. Agora, um transtorno já é uma psicopatologia. Uma pessoa com transtorno de ansiedade é desgovernar a própria vida, é não ter noção e não parar e ter um foco. Se você para e tem um foco, você tem condições de equilibrar essa ansiedade. Está respondido, Evelyn? Oxi, mais do que respondida. Me fez bem até te ouvir. Obrigada, meu amor. Deus abençoe sua profissão linda. E você também. Amém. Quem é o próximo? Vamos lá, sou eu, Lívia. É interessante, né? Eu destaco até para a gente tá, a utilização do filme para estar discutindo a temática, né? E aí você falou, depois da abordagem do filme, você falou o quanto é importante a gente não somente distrair, né, ser um momento de descontração, assistir um filme, uma série, o que for, mas começar a identificar, né, certas situações que podem estar sendo trazidas para o nosso cotidiano. Você bem falou dessa questão de começar a identificar, por exemplo, tomar como os personagens, né, o que foi desenvolvido, o que é que eles estavam apresentando e a gente está trazendo para a nossa vivência, para estar identificando um irmão, um familiar, até os próprios clientes, pacientes que a gente vai atender. Então, a comunidade em geral. Então, é justamente essa intenção de reflexão que esse filme proporciona e até a proposta da atividade do Cinepet. Né? Outra coisa que, na verdade, não é nem tão perguntas, né? Mas são colocações que eu estou fazendo e que, dentro dessas colocações, eu vou estar destacando talvez algumas coisas e te direcionando, fazendo algumas inferências e perguntas. Essa questão da ambivalência, a gente precisa entender, e aí Ruth colocou bem essa questão que talvez o diagnóstico possível desse personagem seria o transtorno bipolar, né? A gente sabe que, eu não digo que bipolaridade é uma coisa que nós temos, mas eu não sei se você concorda, ali, você tem mais domínio para falar sobre isso, que nós temos esses níveis, né? De mania, esses estados de humor, e tem esses momentos de tristeza. Você concorda comigo? Estou coçando aqui para falar. Concordo, não? Isso existe. Posso falar um pouquinho disso? Pode ficar à vontade. Isso é o estudo de um grande psicanalista, Bayon, que ele fala que a gente tem os traços psicóticos da personalidade. Então, todos nós carregamos características de todas as psicoses que existem aí, tá? E as neuroses. Então, todos nós temos um quê de cada um. E eu vou dar um exemplo básico disso. Você tem 5.000 reais para tirar no banco. Você vai ficar olhando as pessoas que estão ao seu redor. Isso é uma paranoia. Não necessariamente você tem um transtorno paranoico.
Mas você vai estar na paranoia que você está com dinheiro, você está saindo de um local movimentado, alguém olhou o que você fez e pode lhe seguir. Isso é uma doença? Não. Isso é um mecanismo de defesa. Então, a gente tem que entender que a gente tem as nossas manias de histeria. Rayane sabe muito bem isso, que eu até mandei foto para a Rayane. Rayane, aí, a roupa amarela que eu arrumei hoje, que não está nem aparecendo. Por quê? Porque para mim tinha que simbolizar o Setembro Amarelo, tem que estar nas palestras de amarelo e haja roupa amarela. Isso é uma histeria. Quando a gente coordena alguma coisa dessa forma, quando a gente se programa para fazer uma coisa, tem aí um pouquinho de obsessividade. A gente tem traços. Isso existe. Descompensar esses traços. Então, quando eu junto esses traços da personalidade com fases psicossexuais, eu consigo concretizar que personalidade eu tenho de cada indivíduo. E como trabalhar também. Porque a gente não pode perder, porque tem um transtorno esquizofrênico, bipolar, borderline, que ele não vai ser um ser humano que precisa de acolhimento e que vai viver em sociedade. Ele só precisa ser equilibrado. Vai ser um excelente profissional. Porque, convenhamos, pessoas que têm esse tipo de transtorno têm uma inteligência sobrenatural. Eles são extremamente inteligentes. Então, são profissionais de mão cheia, eles só precisam ser encaixados na profissão correta. Isso, é justamente esse processo de compreensão que eu acredito que a gente deve ter, né? Eu, assim, coloco como um indivíduo que convive numa sociedade com pessoas diferentes, a gente começa a identificar e não sei se é uma tendência, se isso talvez seja patológico, mas essa necessidade do controle, até que a Evelyn teve a fala dela e ela colocou bem, que a gente tem essa vontade de controle. E a partir desse controle, a gente começa, talvez, a não compreender o outro e perder esse senso de controle. E aí é quando a gente se depara com uma crise de autoconhecimento mesmo, sobre quem eu sou, sobre quem eu quero estar comigo, né? O que eu estou fazendo, se eu estou fazendo algo de errado, porque justamente eu não consigo mais controlar até a minha agenda, eu não consigo controlar as atitudes das pessoas, as pessoas me machucam facilmente, eu não consigo, né? Se sair bem. Então, a gente começa a perde essa questão do conhecimento de si próprio e entra em um estado de crise. Eu acho que daí essa necessidade do controle junto com a ansiedade, que essa ansiedade ela se torna um estado patológico depois do seu nível e auge de estresse, né, sinalizando que, calma, você tem que melhor passar por essas situações, melhor compreender o que é que você está convivendo e saber gerir, né? Então, assim, foi bem destacado e que a gente, talvez, eu não digo que é fraqueza, mas o próprio o ambiente, né? A própria convivência, a rede de apoio que o personagem, ele, no filme, né, que é destacado, era conflituoso. Então, família um pouco desestruturada, questão de violência, aí você vai para a escola que bullying, sim, pode ser um fator desencadeador de suicídio, com certeza, de pensamento triste, de achar que a gente não faz parte daquela sociedade, daquele seio, né? Seja na educação, seja na escola. E aí, a nossa desculpa é o que você até projetou, é que o que eu tenho medo? De ser normal com todas as outras pessoas. A gente começa a ter essa desculpa, achar que é diferente e que ser diferente é legal, com uma forma de enganar nós mesmos. Então, aí eu já caminho para essa ambivalência dessa questão de, quem é suicida, ele pensa em morrer. Então, se você quer morrer, por que você não se joga na frente do caminhão, né? São palavras que, durante o percurso da nossa vida, a gente pode até ouvir. E, assim, mas será que eu quero morrer? Também. Oi, Lívia. E muitas vezes a gente falou sem ter noção. Isso, justamente. A gente precisa ter bastante cuidado com o que diz, né? Com essas palavras que são proferidas. E aí, na verdade, não é esse sentimento, não quero morrer, né? Mas talvez seja uma questão de
de conflito mesmo consigo mesmo, e não é essa coisa de querer morrer, mas, ou de chamar atenção, que muitos acabam trazendo isso, é muita frescura trazer, chamar atenção e tal. É preciso, é toda uma situação complexa, e eu não utilizo a palavra complexa para fugir de uma discussão ou para não adentrar, mas porque realmente é no sentido da definição de complexidade, dessa ambivalência de não querer morrer, né? É só uma forma de fuga, né? Uma fuga que até que seja de forma bem decisiva, né? E que a consequência não é muito interessante. Então, foi muito legal estar discutindo isso, né? Essa questão de a gente observar, discutir esses sinais e estar levando para a nossa vivência. Foi muito, muito bem colocado, bem discutido, identificado nas cenas, Lívia. Gostei bastante. Muito obrigada. Obrigada por todas as condecorações aqui, viu, no chat que eu li agora. Vi que Silvia está aqui, minha grande amiga. Tem alguma pergunta mais? Robson? Estão me ouvindo? Sim. Primeiro, eu queria agradecer pela ótima explanação que você teve, Lívia. Foi muito bacana ver tudo isso. Obrigada. Teve alguns pontos do filme que eu não tinha percebido em relação ao comportamento do personagem, do menino, e que você trouxe muito bem. E eu queria fazer uma pergunta. A pergunta é o seguinte, porque quando eu assisti o filme, eu percebi que ele tinha algum problema, mas eu não sabia o que é que eu poderia, por exemplo, como uma pessoa normal, sem ser como um profissional da área da saúde, o que é que eu poderia fazer para ajudar ele? O que é que eu deveria conversar com ele para ver se ele tentar convencer ele a procurar uma ajuda profissional, ou eu deveria conversar com um profissional para ir até ele? O que é que eu deveria fazer numa situação dessa, que eu vejo que a pessoa está passando por alguns problemas psicológicos, com alguns problemas relacionados a desejo suicida, o que é que eu posso fazer quanto a isso? Ouvir e não intimar. Tá? Deixar ele falar, porque você percebe quando ele fala com o terapeuta, que ele tenta dominar o terapeuta o tempo inteiro. Isso é uma característica de bipolaridade, de borderline também, de psicose também. Eles tentam o tempo inteiro dominar o terapeuta. Então, eles não gostam de ser invadidos e incisivos. Se você questiona, ele vai trazer uma literatura para confrontar isso. Eles precisam ser desafiados da mesma forma. Então, e não é todo mundo que consegue desafiar. Porque eles são extremamente inteligentes. Então, quando eles vão se abrir, quando eles se entenderem que vocês estão submissos a eles. Entendeu? A maioria das vezes que eu vou trabalhar com bipolar, eu me permito ser submissa deles até eles pegarem minha confiança. E depois eu começar a puxar o viés para eles. Mas eles primeiro têm que ter a minha confiança. Então, ele apresentou esse tipo de fala, a depender do caso, né? Eu estou falando no caso dele. Você vê que ele tenta mudar o universo dela o tempo inteiro, sendo que ele tem vários problemas. Mas ele quer fugir dos problemas dele. E ele vai transformar um universo aí. Então, é entrar no universo dele. Quando ele se sente confiante, ele vai soltando, como ele fez com ela. Mas que ele já tinha uma abertura maior com a irmã. Sim. A conversa é ouvir e não criticar e não cobrar. Ele vai procurar ajuda quando ele se sentir confiante na pessoa que está ajudando. Se ficar cobrando demais, aí ele vai recuar. Porque ele está se sentindo, ele virou submisso e ele não quer essa posição. Entendi, obrigado. E no caso dela, no começo, que ela estava apresentando alguns impulsos suicidas também, é se aproximar para ouvir, para conversar? O caso dela ela estava naquela fase de negação e rancor.
Era perceptível que ela estava com muita raiva. Ela tinha raiva, tanto que ela não se aproximava do quarto da irmã. Existe essa condição numa perda, sabe? Principalmente numa perda de vítima que foi fatal, de trânsito, jovem sem doença. Então, existem aquelas falas, sabe? De assim, por que você me deixou? Por que você fez isso comigo? Quando você encontra esse tipo de fala, você vê que a pessoa está em revolta, não é negação, é revolta. É revolta que é uma forma de dizer assim, eu não fiz nada por você. Então, ela estava num momento de revolta muito grande, porque ela descontava nos pais. Entendi, muito obrigado, Felipe. Robson, você colocou aqui que o livro falou do transtorno bipolar. Eu não li o livro, então tenho Mas vontade. eu também não li o livro. Depois que eu assisti o filme, eu fiquei interessado mais sobre o que foi retratado e fui ver uns vídeos de algumas pessoas comentando. Eles estavam comentando sobre algumas diferenças do filme e do livro. Eles comentaram que no livro eles falam mais abertamente sobre o caso dele ser bipolaridade mesmo. É porque o livro sempre é melhor, né? Uhum. Tanto na reunião, quando a reunião de grupo, no filme, ele fala que não quer ser rotulado. Então, ele não fala qual é o problema que ele tem. Já no livro, ele fala que é bipolaridade. Aí é tratado mais dessa forma. Mas casa, viu, as duas situações? O bipolar, ele é um ser que ele transparece que ele tem domínio das coisas. Então, uma pessoa que vai... Ele é juiz, ele é médico, ele é tudo de uma vez. Porque tudo que você falar, ele vai ter uma resposta. O bipolar é assim. Então, ele não vai querer ser rotulado. Mas muita gente utiliza o ato de ser bipolar para fazer coisas e desmentir. Aí essa questão assim é pejorativa, porque muita gente usa esse ato de dizer, você é bipolar, então eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou bipolar e não vou responder por isso. Isso acontece muito. Mas eu vou querer assistir ou ler o livro, né? Eu assisti esse filme há muito tempo, aí quando o Rayane falou, aí eu disse, quando eu peguei, eita, eu lembro desse filme. Demorei um pouquinho para assistir de novo. Lívia, Evelyn está perguntando no chat qual a diferença entre a bipolaridade e os dois tipos de mania. Ai, aí é uma aula. Que existe também a diferença entre o bipolar tipo 1 e o tipo 2. É nuances, porque assim. seria como assim, como reconhecer, entendeu? A minha pergunta é mais para uma coisa prática. Por exemplo, você tem um amigo e você sabe, você tem aquela situação de que você percebe que a pessoa ela tem algum problema e você fica sem saber mais ou menos como definir. Apesar de ter o nosso papel como leigo fazer isso, não, né? na verdade, assim, é uma nuance muito complicada, tá? Há um limite aí entre bipolaridade e borderline, bipolaridade tipo 1, tipo 2, se a bipolaridade tipo 1 já se aproxima na depressão maior também. A gente tem ainda aqueles conceitos anteriores de maníaco depressivo, que muita gente ainda usa. É um tênue. E para mim, é o mais gritante, porque quando a gente estudava o maníaco depressivo, quando ele saía do processo maníaco para o depressivo, ele entrava no período de melancolia. Para a psicanálise, a melancolia é a pior manifestação que existe, porque é quando você cria força para tirar a própria vida. Então, existe, na psicanálise, a gente atribui que a melancolia é pior que uma depressão. Já as pessoas comumente utilizam a melancolia como ato de tristeza. Estou lá ouvindo minhas músicas sertanejas, com dor de cotovelo por um grande amor, estou em melancolia. Se soubesse como as palavras têm um poder e eu soubesse identificar o que é realmente melancolia, jamais fariam essa denominação.
Mas é bem tendo, são pouquinhas características e diferenças, mas existem. Eu deixo mais isso para a psiquiatria, tá? A psicologia trabalha mais com as neuroses. Essas partes de Pronto, transtorno perfeito. assim, medicamentosa, eu vou deixar mais para a psiquiatria. A gente Obrigada, Lívia. utiliza comportamento e emoções e para chegar ao viés, mas quem dá o diagnóstico é a psiquiatria. Aí essa nuancezinha é mais psiquiátrica. Pronto, Lívia, obrigada pelas respostas. A última pergunta é a minha. A minha é muito complementar de Robson. Minha dúvida basicamente desde o início do filme eu fiquei muito inquieta com a questão do fato de ele bloquear as outras pessoas. Toda vez que as pessoas perguntavam alguma coisa relativa a ele, ele sempre colocava como se fosse um muro. Toda vez que a pessoa tentava entrar para perguntar como é que estava se sentindo ou qualquer coisa do gênero, ele sempre bloqueava essas informações. E aí isso eu acho que se representou no filme, tanto na participação da namorada, que a namorada não tinha acesso a ele, quanto a família, que ele também era distante da família. E aí eu penso, você sendo um profissional da saúde, estando no OBS, como conseguir, não digo entrar, mas alcançar essa pessoa para ter uma atuação de uma forma eficaz, no caso desse. Eu posso contar um exemplo bem clássico que eu tive. Conta aí. Uma jovem era estudante de medicina, mas não aqui, era na Argentina e veio para cá e tal. Enfim, ela engravidou, ela bipolar, só que o diagnóstico que deram para ela foi depressão, mas era nítido que ela era bipolar. E como ela usava a família contra, né? Tipo, ela tinha um surto dela, mas ninguém poderia chegar perto dela porque ela estava grávida. E quando alguém tentava acalmá-la de alguma forma, ela chamava a polícia. E quando a polícia chegava, ela dizia: fui amarrada na cama, meus pais são malvados, aquelas coisas todas. E, como eu falei para vocês, eles são extremamente inteligentes. Quando eu cheguei lá, ela já não gostou de mim. Ela já me deixou de lado. Não queria conversa de forma alguma. Só que eu tinha uma condição ali com a assistente social. Ela tinha que entrar na condição do pré-natal. E ela é extremamente desconfiada, não acreditava no SUS. E a família já não tinha dinheiro para mais nada, ela tinha que entrar no LOAS. E ela estava recebendo ameaças do namorado, que era da Argentina, estava vindo para o Brasil para roubar o bebê, como ela dizia. E era esse conflito. E quando eu comecei a falar, ela começou a me desafiar. Aí na hora veio, é bipolar. Aí eu peguei e disse assim, pô, eu vou parar de desafiar e vou entrar no jogo dela. Então, quando ela vinha questionar o SUS, aí eu vinha com o SUS em cima também. Ela vinha, questionava que o SUS era ruim, que era não sei o quê, que não tinha isso. E eu vim. Primeira coisa que eu provei a ela foi que só o SUS faz pré-natal, nenhum plano de saúde faz. No plano de saúde você tem acompanhamento da enfermeira no pré-natal e tal. Você vai pagar as consultas assim. Aí coloquei que é preconizado e fui colocando a legislação do SUS que eu conhecia. E ela foi mudando a pupila dela. Que uma coisa que eu faço muito com os pacientes é olhar nos olhos. Porque se eu estou falando com um possível psicótico, ele não vai querer que eu desvie o olhar. Então, ele vai querer me controlar pelo olhar. E vai ser o olhar dele e o meu olhar, um controlando o outro. Então, eu falava olhando firmemente para os olhos dela. E dando um tom de voz de que eu estava falando, que realmente eu estava falando que era correto. E eu coloquei a situação. Aí, como ela tinha o medo do cara vir tirar a criança dela, aí eu joguei outra parte da legislação brasileira, né? A criança, filha de brasileiro, vai nascer no Brasil e se ela tiver acompanhamento pelo SUS, juridicamente ela vai estar mais aprovada porque o SUS é mais fidedigno para a jurisdição do que um particular, né? Que você poderia
entre aspas, comprar laudos, né? Aí eu fui jogando na temática dela e ela aceitou fazer a consulta com a enfermeira. E a mãe, no dia que foi para a consulta, ela foi com a mãe, aí eu pedi à enfermeira para pegar ela na sala sozinha, dizer que só podia ficar com ela na sala, para eu poder pegar a mãe. E aí eu puxei a mãe e a assistente social e fizemos uma sabatina. E pela questão toda, a típica bipolaridade. Aí eu fiz um relatório encaminhando para o hospital psiquiátrico para ter uma avaliação mais fidedigna para o transtorno. E chamei ela e conversei da necessidade. Aí já foi outra justificativa. Você ter uma avaliação do psiquiatra mostrando isso vai fazer com que você tenha um respaldo para o bebê e tal. E ela aceitou ir para o hospital psiquiátrico. Só que a marcação, quer dizer, a ida dela para o hospital era na segunda, isso era uma quinta, na sexta ela surtou. Ela surtou de uma forma, quase colocou fogo na casa. Então, os vizinhos ligaram para a unidade e a gente foi até lá. Nesse dia eu não estava na mesma unidade, eu estava no São Conrado e ela era do Orlando. Me ligaram, eu saí de São Conrado e fui para lá. E foi eu e a assistência social para controlar e fazer com que ela entrasse numa ambulância, porque gestante de 7, 8 meses. A gente chamou um colega de lá do posto, que também trabalhava no SAMU, na ambulância que pega pacientes com saúde mental. Então, a gente chamou ele trouxe a ambulância, o que facilitou, e a gente dizia que ia acompanhar. Então, a gente foi, chamou a polícia, chamou o SAMU, a gente acompanhou até o hospital. Chegou lá, estava um médico do CAPES, que foi minha sorte também, que tinha uma convivência comigo já. Ele chegou e fez, não, Lívia, isso aqui é bipolar, não tem... Aí deixou ela internada uns dias, e ela se acalmou mais, e ela resolveu usar o tratamento que o médico deu e terminou a gestação. Como ela está agora, eu não sei, que eu já não estou mais lá. Mas o que eu faço? Vou dizer o que eu faço. Eu confronto e entro na fantasia dos pacientes. Seja esquizofrênico, seja bipolar, seja psicótico, eu entro na fantasia deles. Eu só não posso adentrar a fantasia. Que daí eu vou ficar louquinha também com os pensamentos dele. Mas o esquizofrênico, eu tenho pacientes esquizofrênicos que eles fazem assim, eles falam exageradamente porque tem o seu personagem do lado, eu faço assim, peraí, quem é que tá falando agora? Aí ele fala, ele. Aí eu disse, pede para ele respirar e fala devagar para eu entender. Aí ele para, respira. Aí quando ele fala, eu falo assim, aí o que é que você entende do que ele falou? Aí ele, eu não concordo não. Aí eu falo assim, então diga ele que não concorda. Aí ele vira, não concordo não. Olha, ele sumiu, me deixou em paz. Então eu entro nessas fantasias também. Só não posso adentrar. Mulher, eu ia ficar louca se eu fosse psicóloga. A primeira pessoa a ser internada ia ser eu. Tem condição não, mulher. Você é doido. Mas é divertido. Que fantástico o seu relato. Eu já disse que eu vou escrever um livro sobre os atendimentos. Escreva que vai vender. Mas outra pergunta, Lívia. Uma outra coisa que eu achei interessante aqui. A gente falou muito da questão do desafio, né? Que a pessoa com transtorno bipolar, ela desafia muito as outras pessoas. No filme, eu também percebi que ele colocou ela como se fosse uma meta dentro da vida dele. Que ele queria, eu não sei dizer se ele queria melhorar ela, mas ele sempre buscava ela, ele pesquisava ela, como você mesmo falou. E aí, isso também é um traço da bipolaridade ou era uma característica dele? Então, isso é um traço bem de depressão, viu? Quando chegar nessa cena assim, que é logo no início, aí eu fiquei, poxa, parece bipolaridade, mas também é uma depressão maior. Aí eu já fico imaginando, né? Se fosse meu paciente, eu mandava um relatório para o médico passar carbonato de lítio. Porque o depressivo, ele tem uma necessidade de querer ajudar o outro, como se fosse uma forma de não ter sido ajudado, é uma forma de se ajudar. Mas também é uma característica da bipolaridade.
dele querer ter essa condição. Ele tem uma instabilidade e ele quer, de alguma forma, ficar estável. Então, como ele não consegue fazer isso com a vida dele, ele vai fazer com a vida do outro. Agora, para você chegar para mim e dizer assim, Lívia, esse é tipo 1 ou tipo 2, aí eu não vou saber informar. Eu vou saber de um contexto geral. É uma forma de como... É aquilo que eu falo de novo, de dominar. A Denison falou que isso é uma forma de evasão, sim. Eu vou falar assim, é um mecanismo de defesa, tá? Recalque, aquele beijinho no ombro, tá? Que eu vou dizer, ó, o que você está jogando aqui não vai me atingir, mas isso é um mecanismo de defesa mais repressor que existe de todos os mecanismos de defesa, porque eu viro uma fantasia de que nada está me atingindo e eu resolvo qualquer coisa, mas eu não consigo sair dessa linha. Tudo que vem é uma crítica e tudo as pessoas vão fazer contra mim, por isso que eu não quero ser igual a ninguém. É um mecanismo de defesa ruim. Ele é bom quando você está lá dando um beijinho no ombro na galerinha e não deixar com que, tipo, mais entrou nesse universo e eles têm essa mania de querer dominar o outro. Então, eu vou ajustar a sua vida, porque eu sou bom nisso. Porque eles têm um domínio, eles são muito inteligentes, eles querem dominar. É uma concepção de domínio, por isso que eu acho que ele está fixado na fase anal, entendeu? Que é a fase da agressividade, do domínio, de querer conquistar, de manter umas regras, as regras dele. Então, no início do filme, eu assim, fiquei um pouco reflexiva em relação a isso. Ele tentar cuidar muito dela e meio que ele parecia deixar a vida dele e cuidar da vida dela. Não sei se todo mundo teve essa percepção. É fugir da realidade dele. Uhum. Ele tinha um foco, que era a vida dela para fugir dos pensamentos ruminantes dele. Isso daí, querendo ou não, contribui para o muro, né? Que a percepção que eu tive do muro que ele tem em relação a ele. Lívia, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente estava falando nos comentários, acho que você já leu, que com certeza abriu nossos horizontes em relação a várias interpretações. Você sabia que eu fiz um grupo de trabalho terapêutico para o pessoal das unidades básicas de saúde em forma de filme? Ah, não sabia não, mas perfeita a ideia, porque funciona, gente. Funciona. Então, eu tinha equipes grandes e que elas não se uniam. E o PEMAC fazia com que piorasse a situação, entrasse em guerra entre eles. E eu disse assim, não, eu tenho um propósito aqui, eu vou juntar essa equipe. Então, primeiro eu comecei a fazer técnicas de 5 sentidos, que é trabalhar as emoções por equipes. Então, eu tive que fazer 5 vezes. E depois que eu trabalhei os sentidos e conheci os sentidos de todos, reuni. E eu reuni através de filme. Então, tem alguns filmes que eu posso sugerir para vocês. Ah, maravilha! Que são fantásticos, que eu trabalhei. Aí, aquele do circo. Você faz terapia? Oi? Você faz terapia? Tem que fazer, né, mulher? Com certeza. Não nego. Tem que... E se algum dia tem que precisar fazer, ir... né, não? É obrigatório. E se um dia eu precisar ir para o psiquiatra, eu vou também. Sem problema nenhum. Certíssima. Mas eu tenho outras terapias, né? Tenho meus esportes. Volto semana que vem para taekwondo. Atletíssima. Ai, que bom. Perfeito, Lívia. É justamente isso, né? É porque eu sou profissional que eu não preciso também de terapia. A gente tem diversas terapias, né? Então, todo mundo precisa de terapia. A gente já começa desmistificando a atenção psicossocial nesse sentido, né? De que todo mundo precisa. Denis, eu tô louca para voltar à minha terapia de quebra-madeira semana que vem. Eita, lenhadora. Pronto. Lívia, eu vou estar fazendo as considerações finais agora, e aí só voltando para um pontinho que foi o final de Daiane, essa questão da evasão.
que a gente coloca, né, desse controle do outro que a gente tem para evadir dos nossos problemas, ajudar o outro, contribuir com o outro, Já tem problema mental. manter o outro sobre uma ótica nossa porque a gente precisaria e que a gente não teve. Perfeito, eu achei bastante interessante, que é uma das coisas que a gente pode estar identificando. E aí, para dar um encerramento final, a gente tem desse Setembro Amarelo, que é falar sobre o suicídio. Tem algum microfone ligado? Eita, sou eu. Lívia, deixa eu aproveitar só uma coisa. Cachorro Pronto. pode ter problema mental? Tipo assim, ter visão, ver coisas, esquizofrenia, ansiedade, pode ter? Cachorros têm ansiedade, cachorro tem estresse, cachorro tem depressão. Agora, se eles veem alguma coisa aí, para mim, o cachorro só vê tudo de cabeça para baixo, preto e branco. Aí já não sei. E aí, voltando, né? Uma das coisas de falar sobre Obrigada. suicídio é justamente dessa questão que as pessoas que pensaram em ter suicídio, em cometer o suicídio, ou que pensam em realizar isto, é essa questão de falar sobre. Esse poder de falar sobre, essa abertura de falar sobre. A gente tratou bastante aqui essa questão da confiança de quanto profissional, e não só profissional, qualquer pessoa para falar conosco. Por exemplo, eu me colocando como alguém que está passando por um momento de dificuldade, que pensa em suicídio ou que pensa em suicídio, a gente precisa estabelecer uma confiança e aí ter essa abertura para falar sobre. E o que a gente observa é que nem todos estão preparados para ter essa escuta ativa. E é o momento de que aparece o estigma, essa sensação de preconceito que a gente pode estar identificando no outro. Aí eu falei para a Lívia já começa a me rejeitar, porque ela já sabe da minha vida e o problema que eu estou passando, e esse problema acaba sendo tratado como um problema limitador das capacidades humanas, né? Essa percepção que a nossa sociedade ainda está dentro, tem essa percepção, e é justamente esse toque que você falou da confiança. A gente precisa dessa abertura, estabelecer uma confiança, uma conversa, uma empatia, para conseguir identificar essas pessoas que têm esses pensamentos, que estão convivendo com esses pensamentos suicidas. Então, acho que é um desafio aí, segue para nós que estamos aqui nessa discussão, de começar a compreender o outro, né? De saber compreender e talvez ter essa consciência de que o que eu saber do outro, tenho que ter o cuidado de não estar utilizando contra ele. Eu utilizo essa palavra contra ele porque a partir do momento que a gente sabe alguma coisa do outro, a gente começa a mudar até a nossa relação com o outro. Eu acho que isso é um dos entraves que a gente tem para falar sobre o tema de estar tendo contato com pessoas ao nosso redor que têm esses pensamentos suicidas. E aí eu te agradeço bastante, doutora Olivia de Jesus. A gente já tem uma jornada, uma caminhada, né, com o PET Enfermagem. E você fica à vontade de fazer suas considerações finais, mas muito obrigado. Em nome do PET Enfermagem, foi excelente. Muito obrigada pelo convite. Você sabe que vocês me chamando, eu estou sempre aqui. Pense tem um filme brasileiro que você poderia trabalhar muito bem, o suicídio também, né? Que é aquele baseado no livro de Augusto Cury. Ai, gente, eu sou péssima. Pescador? Não. Ai. Eu passo para vocês, eu tenho esses filmes todos porque eu baixei para poder trabalhar no meu Cinework, né? Que o meu era Cinework, que eu parava a unidade para passar. Então eu passava o filme 2 vezes para todos os profissionais pararem. Então eu tinha ajuda da gerente do posto que abraçou a causa. A gente tinha telão, tinha data show, a gente fechava a unidade só para aqueles profissionais participarem dessa terapia, e era fantástico. Perfeito. Foi maravilhoso. Então, trabalho excelente de vocês, continuem. O filme ele traz um pouco da realidade da gente de forma fictícia, e é assim que a gente aprende. Sim. Perfeito, Lívia.
Muito obrigado, pessoal. A gente está encerrando. Uma boa noite a todos. Essa edição do Sinopet, falando essa conexão com o Setembro Amarelo, foi maravilhosa. Então, fazer essa análise, né, e discutir sobre o filme foi perfeito. Então, boa noite. Vamos estar encerrando por aqui. Lívia, muito obrigado mais uma vez. Só tecemos elogios para você, viu? Eu estou vendo aqui, já estou toda sem graça. Não sou uma pessoa que precisa trabalhar isso. Né, Evelyn, que me fez uma surpresa. Querendo que eu chorasse, eu não chorei. Tá vendo, Evelyn? Eu acho que eu preciso tentar de novo, né? Evelyn, eu daquela trabalho vez não deu muito bem, certo. mas eu trabalho muito bem meu bloqueio emocional. Tem que saber bloquear, né? Eu já disse que você tem que ensinar esse negócio, você tem que dar um curso gratuito, porque isso é uma utilidade pública. Todas as pessoas deveriam aprender esse negócio de bloqueio emocional. Tá bom, gente. Principalmente para usar na TPM. Principalmente para usar no TPM. Gente, um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Lívia. Até. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Um bom final de semana, né? A semana está terminando também. E até a próxima. Tchau, boa noite.